Eu entendo essa questão filosófica de você chegar o mais perto possível da certeza, entendeu? Você nunca vai chegar na certeza. Você não mas usa a chegar palavra mais perto. verdade. Essa é que é complicada. É Exatamente. complicado, né? Agora, o que acontece? No dia a dia, se você começa a falar não tenho certeza das coisas, no nível filosófico, nesse nível de grandeza, você não responde nada. Você não responde nada. Vou comer esse Mas será que você nigiri. vai comer mesmo? Será que existe nigiri? Será que isso aqui é uma simulação? Eu tô na Matrix? Isso aqui não sei. Então, calma lá. Por isso que eu tô falando. Dentro do universo observável, em que, por exemplo, eu chego e falo assim, o que é isso daqui? Garrafa. Eu também tô vendo uma garrafa. Tá bom, então são duas pessoas vendo uma garrafa. Mandíbula. Então eu não tô... Isso aqui, garrafa. Garrafa. Garrafa, tá bom. Lene. Então tá, beleza. Aí tá, putz, tem uma pessoa que é cega. Tá, encosta nela, vai, não sei o quê. Garrafa, tá bom. Ela é avermelhada? Você, que tá vendo o quê? Avermelhado. Você, avermelhado, tal, não sei o quê. Então, a gente sabe que uma pessoa é daltônica porque dentro de toda uma população ela enxerga diferente. Então, dentro do universo observável e daquilo que a gente consegue testar como coisa objetiva, eu considero aquilo como sendo factual. Né? Isso são coisas factuais. Filosoficamente falando, não é. Porque é isso que eu estou falando. A gente pode estar vivendo numa Matrix, numa simulação, pode não ser... A gente pode ter surgido 5 minutos atrás e implementaram nossas memórias. E, tipo, é isso. Mas, tirando essa parte da ausência de certezas natural do ser humano, eu considero algumas coisas como fato. E aí a ciência ela vai atrás dos fenômenos e ela tenta explicar esses fenômenos. Então a ciência ela é uma descrição da realidade. Primeiro ela descreve e depois ela tenta explicar como que aquilo que está lá e como que foi o processo e os processos que aquilo lá que geram como é que se fala? Que geram o que você está descrevendo. Então, por isso que eu falo, a ciência ela caminha para o grau de certeza que a gente consegue chegar. Que na prática, algumas coisas acabam chegando na certeza palpável. Entendeu? Você acaba chegando numa certeza palpável. Por isso que tem aquela discussão sobre se a gente pode dizer que a evolução é um fato, ou é uma teoria e tal. Dentro da ciência, teoria é o mais alto grau de certeza que você consegue chegar. Ah, é? A palavra... Até chegar na teoria tem um caminho longo. Exato. A palavra teoria em ciência é totalmente diferente da palavra teoria no coloquial. No sentido que a gente usa no dia a dia. Tá? A palavra teoria, para você chegar a uma teoria científica, é porque você tem um grau de explicação do mundo que chega num nível incrível, assim, que você testou e simplesmente encaixa. Né? Por que a gente pode dizer que a evolução é uma teoria científica e que, portanto, dentro da linhagem coloquial, a gente até poderia chamar de fato? Entendeu? Se você for traduzir teoria da evolução do científico para o coloquial, a gente pode chamar de evolução só, ou de fato da evolução. Por que a gente pode fazer isso? Porque você tem uma soma de evidências que foram acontecendo. Então, por exemplo, quando Darwin... E não tem uma outra teoria... E não tem nada... Exato. Uma outra que contradiz... Que explique melhor. Que explique melhor. Que explique melhor, entendeu? Na verdade, se você for levar em conta... vamos pegar o criacionismo cristão. Né? Como a gente está falando, cada povo tem seu criacionismo, sua teogonia, enfim, sua criação do mundo e a criação do seu próprio povo. Mas vamos pegar o criacionismo bíblico, que é o que o pessoal mais usa aqui na sociedade cristã. A explicação deles explica assim, ela dá uma resposta para tudo. Tudo. Se você vai assim, tá bom, é isso. Mas o dinossauro. Não, tá, o dinossauro é Deus que pôs ali. Mas os métodos de datação dizem que ele tem 66 milhões de anos. Dizem, tá certo. Mas é porque Deus fez com que parecesse que tem 66 milhões de anos. Sabe, tipo, você consegue explicar tudo. Você consegue explicar, não. Você dá resposta para tudo, mas não explica nada. Você entende a coisa? Você dá resposta para tudo, porque Deus quis. Porque você quer? Não, porque tá coisa. Mas você não explica nada. Então você não chega e fala, por que é que você... Por que todos os vertebrados terrestres, os tetrápodes que a gente tem, a narina é formada pelo pré-maxilar, pelo nasal e às vezes pelo maxilar. E quando a narina migra para o teto da cabeça, que nem acontece com o golfinho, o nasal fica apertadinho ali atrás e o pré-maxilar estica até ali.
Sabe, por que isso? Do ponto de vista evolutivo, você consegue explicar que é a formação genética, a informação genética atuando na embriologia. O que a informação genética diz? Formar uma narina, tá? Pré-maxilar na frente, um ponto de ossificação, na verdade um de cada lado, você consegue detectar isso, um ponto de ossificação, e isso lá vai formar um osso. E nasal é a ponto de ossificação que tem atrás. Putz, aí a pressão seletiva vai levando a narina cada vez mais para trás, a informação embriológica faz o nasal aqui atrás. Ah, mas a narina vai para trás. Tá bom, então primeiro faz o nasal. Aí depois a narina vai migrando. Ah, então aí a gente encurta o nasal. Sabe? Não tem aquele estágio que você fala, pra que o nasal? Não precisa do nasal, porque o osso nasal, ele tá se atrapalhando ali. A narina nem precisa mais, ela tá aqui em cima da cabeça. A gente só cumpre regras, meu amigo. A gente... estamos aí, eu só sigo regras. A instrução diz o quê? Faz o nasal. Depois, empurra o nasal pra trás. Tá? Era mais fácil nem colocar o nasal? Era. Mas... a regra aqui está dizendo isso. Então, o DNA, ele trabalha dessa forma. Então, por isso que você fala. Por que nós temos rabo embriologicamente falando? E depois a gente perde. Tipo, não era mais fácil não ter aquela informação? Não é que, tipo... Não teve um momento que a gente teve rabo e ele caiu. Exato. O ponto é o seguinte... a gente teve essa informação... tem essa informação na gente. Porque o ancestral nosso, lá atrás, tinha rabo. E o rabo foi encurtando com o passar das gerações por N razões. E você vê isso nos animais atuais, nos primatas atuais. No caso, a gente é primata. Então, por exemplo, quais são os primatas que não têm rabo? Da nossa linhagem. É o chimpanzé, né, o bonobo, o gorila, o orangotango e o gibão. E nós. Então, são 6 grupos. Mas aí. Eles têm esse ossinho que nem a gente. A mesma coisa. Mesma coisa. Forma na embriologia o rabo e depois ele some. Aí você vê qual é o grupo irmão de toda essa galera aí. Aí você pega, são macacos do velho mundo. Tá? Aí você vê, por exemplo, o babuíno. O babuíno tem um cotoco de rabo desse tamanho. O mandril tem um cotoco de rabo desse tamanho. Para que ele usa o rabo? Não, o rabo tá lá. A informação genética para fazer o rabo tá lá. Não quer dizer que ele precisa servir para alguma coisa, a informação tá lá. O que acontece? Quando algo não faz diferença nenhuma, se nascer um mandril sem rabo, ele vai viver igual. Não faz diferença. Então, por exemplo, ao contrário... não vai morrer por causa daquilo. Ao contrário, a menos que tenha alguma função sexual, por exemplo. Tipo, a fêmea prefere e tal. Agora, por exemplo, os macacos do Novo Mundo, que são os daqui da América do Sul, eles usam o rabo para se pendurar nas árvores e tal. Então, quer dizer, o rabo é como se fosse um quinto membro dele. É como se fosse um terceiro braço. Então, os que nascem sem tem menos chance de passar os genes para frente. Exato. Que podem morrer. Exato. Então não foi dentro do ambiente em que eles foram gerados. Se por um acaso você tiver uma ambientação diferente, por exemplo, sei lá, nos Pampas argentinos, tivesse surgido um macaco que fosse viver ali, esse rabo não tem árvore, o rabo não faz diferença. Podia ser que hoje, dentro do tempo evolutivo que a gente tem, eles tivessem o rabo lá? Podia ser, mas o rabo com certeza não ia ser usado para ficar se pendurando. Então, talvez se nascesse um com o rabo, sei lá, menos móvel, uma coisa assim, não ia fazer tanta diferença. Então, no caso das nossas linhagens, a gente consegue observar grupos de primatas, provavelmente da Europa, que já tinham rabos muito curtos ou já não tinham rabos. Né? E drioptecíneos, acho que esse é o nome deles. E quando você vai observar essa é anterior aos drioptecíneos, porque os gibões já não tinham também. Então, quer dizer... uns bichos que viviam bem com rabos mais curtos, não ia fazer muita diferença. Até porque, provavelmente, essa linhagem dos macacos sem rabo que a gente tem hoje, o ancestral já devia ter um rabo muito curtinho, que já não devia ter muita utilidade. Mas a informação embriológica está lá. Se você tivesse as coisas surgindo por geração espontânea, que tenha sido Deus, que tenha sido um ET, que tenha sido qualquer outra coisa, para que dar a informação de pôr um rabo ali? E beleza, mas você precisa do rabo para formar ali a área que você senta e não sei o que lá. Para começar que a cadeira não surgiu com o ser humano. Para começar isso, né? Os povos que não tinham cadeira, eles ficam de cócoras. Eles não sentam. Então, tipo, quer dizer, sentam, mas assim, senta no toco de árvore, senta com as pernas cruzadas, tal, não sei o quê. Mas a gente tem essa lógica baseada numa cadeira. A gente não tinha cadeira no começo. E segundo, beleza, então você tem lá aquela informação que é para isso, mas por que é mais longa durante a embriologia?
e mais curta depois. E por que é uma formação de vértebras do mesmo jeito que você vê nas vértebras dos bichos que têm rabo, só que mais curtinho? Por que precisa ter uma informação igual? No mesmo pacote de genes, nos mesmos cromossomos. Sabe? E aí você começa a ver que a realidade, ela tem uma ordem, só que essa ordem, ela indica um parentesco próximo. Né? Se você consegue confiar num teste de DNA que te diz com 99% de certeza que você é o pai de uma criança, né? A lógica do DNA é a mesma para as outras espécies. Se você pega o material genético global e ele diz que você tem 96% de compartilhamento com o chimpanzé, se você confia na genética para dizer que você é o pai da criança... Tem que confiar também. O princípio é o mesmo. E é isso mesmo, 96%? Em determinado ponto... varia do que você... de que tipo de material genético você está pegando, mas em geral é isso aí. Então é aquilo. Tem um ponto... A partir daquele ponto a genética é confiável. Para baixo não é mais. Tem um ponto que, sabe, certas coisas são explicáveis pela ciência e o outro não é mais. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo... eu vou fazer propaganda dos meus vídeos aqui para quem não viu, né? Eu fiz um vídeo sobre a evolução e dispersão dos hominídeos, que eu tive que dividir em 2 porque ficou muito comprido. São vídeos... somando os 2 dá 2 horas e pouco. Tá. Mas o que eu fiz? Eu contei toda a saga, dentro do que a gente sabe hoje, e muda com frequência, dentro do que a gente sabe hoje, sobre os hominídeos. Desde o surgimento dos hominídeos até hoje. E aí o que acontece? Você está em cima de qual teoria de que o Homo sapiens vence? Por que ele venceu os outros? Se ele exterminou realmente então, os eu outros? peguei, eu conto, eu não explico muito. Porque no Sapiens... sim. A ideia do Sapiens é meio que ele pegou do livro, a mais ele pegou a mais aceita hoje pelos antropólogos, pelas coisas. Que a gente foi um genocídio. A gente teve uma competição muito grande com outros povos, com outras espécies humanas. Teve muito hibridismo também, então teve reprodução. Né? Entre esses. Isso daí também hoje não tem muito questionamento com relação a isso, porque você tem vestígios no DNA. E teve as mudanças climáticas que também não ajudaram. Os outros. Os outros, exatamente. Então, por exemplo, os neandertais, eles sofreram com o fim da era glacial. Com o fim não, porque há 40 mil anos atrás foi uma outra mudança climática que teve, mas teve uma redução. Eles sofreram mais. Teve uma mudança climática muito forte, talvez por comportamento deles fosse muito diferente do nosso, o Homo sapiens sobrepujou eles de alguma forma. A gente sabe que o Homo erectus ele sobreviveu na ilha de Java até, sei lá, 100 mil anos atrás, até um pouco menos. E provavelmente quando eles foram extintos mais por questões climáticas, pelo subida dos oceanos, uma coisa assim, né, mudança da flora, do que por competição com o Homo sapiens, né, que nem existia naquela época lá. Então, mas poderia ser os denisovanos, por exemplo, que já estavam lá, né, que é uma outra espécie que é mais aparentada com a nossa. Então, poderia ser X. Então, quando você vai ver, a substituição de outras espécies humanas meio que tem a ver com o impacto que o Homo sapiens causou, sim, em boa escala. Competição por recursos. Competição por recursos, guerra. Ou hibridismo mesmo. Você vai desaparecendo ali com a linhagem e, na verdade, você vai incorporando, né? Não vai desaparecendo, você vai incorporando ali no seu DNA. Então, quando você observa esse tipo de competição, ou esse tipo de observação, é o mais plausível, é o que mostra o DNA, é o que mostram as escavações, a arqueologia e tudo mais. Mas você fala do seu vídeo. Agora, no meu vídeo, eu não entro tanto em motivos. Eu só narro processos dentro daquilo que a gente sabe. E aí eu vou, desde a origem dos hominídeos lá, entre a Europa e a Ásia, entre a Europa e a África, que foi... porque, inclusive, você tinha uma conformação diferente entre a junção, o mar Mediterrâneo era mais baixo, tal, tinha todas essas coisas, até tudo que a gente tem hoje. Né? Então eu chego chega os humanos na Ilha Sentinela, depois chega na Austrália, depois não sei o quê, aí passa pelo Estreito de Bering, chega nas Américas, e vou chegando não sei o quê, aí grandes navegações, aí chega, não sei o quê, os europeus chegam na América, tem a mortandade gigantesca dos indígenas, aí os europeus, aí eles trazem os africanos escravizados para cá, e aí vai gerando toda a coisa. Aí eu chego até os dias de hoje, e aí eu falo das populações no final, né? Eu falo a população humana, a população dos chimpanzés, a população de gorilas, tal, não sei o que são os hominídeos atuais. O pessoal criacionista tem que acreditar no meu vídeo
a partir de certo ponto. Antes disso tá errado. Né? E tipo, eu falo, em que ponto? A partir de que ponto eu tenho razão? A partir de que ponto é mentira? Né? Sendo que você tem evidências sobre isso. E as evidências para esse tipo de movimentação, elas não são apenas arqueológicas, nesse sentido, de artefatos, esqueletos e tal. Você tem evidência linguística. Você tem evidência cultural. Né? Você tem evidência genética. Você tem evidência de tudo, sabe? É muito impressionante isso daí. Sabe? Não é... Não tem algum ponto que tá faltando ainda? Ainda que você tenha alguns pontos de dúvida, você tem... o que você acha mais... por exemplo, digamos assim, eu sempre costumo de comparar a evolução, o estudo de evolução com... como é que fala? A ciência forense. Você quer descobrir um crime. Quem cometeu tal crime. Né? Que o pessoal até fala, evolução, ninguém estava lá para ver. Eu assim, mas... Pega o caso Nardoni. Você sabe que tem um criminalista, que até hoje defende a hipótese da terceira pessoa. Que entrou no apartamento, matou a menina Isabela e foi embora. Caramba. Tem um criminalista, um livro, sei lá, que ele defende essa hipótese com residência. Teve aqui um perito também, o Salada, e ele falou que tem uma teoria também de uma pessoa ajudando a Elise, né? Cortar o Marco a fatiar o marido dela. Sei se é a Matsunaga. Né? Pela diferença dos cortes e tal. Pode ser. Mas, enfim, agora... Todas as evidências apontam que quem matou a Isabela Nardoni foi o casal. Né? Todas as evidências apontam. Porque, enfim, não tinha muito que... Assim, tudo. Agora, tem um ou outro pontinho ali que a gente não sabe? Tem. Eu não afundei na história a ponto de poder saber detalhe, mas sei lá, da saída do elevador até entrar no apartamento. Você não tem. Cara, esse buraquinho faz diferença? Se você for levar em conta? Todo o resto... o resto junta, tá tudo certo. Você, não, mas a gente não sabe se ela desligou o carro com a mão direita ou com a mão esquerda. Sabe? São detalhes que na prática não vão fazer diferença. Esse cara que defende que não foi o casal Nardoni, ele vai se pegar nessas pequenas partes que você não sabe e vai dar uma interpretação diferente. E óbvio que tudo é narrativa. Você pode dar uma interpretação diferente para os fatos. Você pode pegar os dados científicos que a gente tem hoje e dar uma interpretação dizendo que a evolução é falsa. Só que você tem que dar tanto nó em pingo d'água, você tem que fazer tanto malabarismo retórico, sei lá o que, para você conseguir dizer isso, tem que ignorar. Por exemplo, essa questão das aves e dinossauros, eu também gosto de dar esse exemplo. Há muito tempo que a gente já percebe que as aves são um grupo de dinossauro. E hoje a gente tem uma escadinha tão completinha, digamos assim, um dinossauro parecido com um velociraptor pequeno virando um pardal. Você tem uma escadinha tão completinha, por isso que eu comecei falando que tipo, tem fóssil intermediário pra caralho, e tem de linhagem, muita linhagem, que é muito difícil, você precisa ter assim uma explicação muito estrombólica, muito menos parcimoniosa, com muito mais rodeio, entendeu? É aquela brincadeira, sabe, que eu falo. Por exemplo, sei lá, você tá em Pinheiros e vai pra Consolação. Ao invés de você pegar Rebouças, você dá a volta, pega a Sumaré, desce, vai até a Marginal, dá a volta. Pra que você vai fazer isso? Você pega Rebouças e vai reto, entendeu? Tem trânsito e tal. Não, onde é que você vai a pé? Você vai a pé, entendeu? Pra que você vai dar toda essa volta, entendeu? Então você tem o princípio da parcimônia também que ajuda. Quem não é de São Paulo viajou aqui, né? Nessa história aqui não entendeu, mas enfim. Agora, quando você vai ver essa realidade dentro dos dados que a gente tem, dos dados que a gente possui, de tudo isso daí... O que falta não compromete o que falta não compromete, geral. Exatamente. Então, e tudo que você acha... Então, por exemplo, o Darwin, quando ele publicou A Origem das Espécies, primeiro que ele não era o primeiro cara a perceber que existia mudança entre as espécies e que elas pareciam estar se transformando. Não foi o primeiro, muito pelo contrário. Quase 100 anos antes já tinha gente propondo isso e sugerindo e falando, olha, tá muito estranho, porque o pessoal observava. Geralmente isso era na Europa. Por quê? Porque a Europa, na época do colonialismo, né, saqueava, né, os outros países e levava para lá. Então os pesquisadores daquela época comparavam, né? Tinham como comparar, entendeu? Eles tinham a fauna da Ásia, tinha a fauna da América, tinha a fauna da África, conseguia ver tudo aquilo ali e chegava e falava, isso aqui tá mudando aqui, isso aqui tá mudando ali, isso aqui tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então quando você conseguia fazer toda aquela junção, eles já estavam observando, cara. Tanto é que no prefácio do Darwin, do Origem das Espécies, o Darwin narra, ele cita, ele lista
um monte de pesquisadores da época que já estavam achando muito esquisito. Estavam falando, cara, tá transformando, velho, tá mudando. Isso o próprio Lamarck, né? Que era o cara que foi o primeiro a pôr o pau na mesa e falar assim, não, cara, é isso. O pessoal critica muito o Lamarck na escola, tal, fala esse negócio assim, mas o Lamarck, cara, ele foi corajoso na época. Ele fez uma proposta que era revolucionária, digamos assim, né, de que as espécies evoluíam. Ainda que ele tenha errado o método, era dentro do que ele possuía na época de estudo, e ele era um tremendo botânico e um tremendo zoólogo, né, ele, principalmente de invertebrados, ele conseguiu colocar ali uma observação dele que era fantástica. Né? É que no fim das contas teve todo um desenrolar biográfico lá, né? O Lamarck ele perdeu tudo, morreu pobre, tal, teve a Revolução Francesa no meio da história, tal, uma coisa meio complicada. Mas ele propôs que ele propôs evolução... que as espécies se transformavam com o tempo e que uma espécie podia virar outra. Isso era o mais incrível. É que ele errou o processo errou, né? Ele fez uma proposta que depois a gente mostrou que era falsa, de que não eram, sabe, por exemplo, que não havia um parentesco lateral entre as espécies, era um parentesco só de ancestral. Então, por exemplo, é como se tivesse surgido a vida várias vezes e desenvolvido dessa maneira, sabe? Mas, por exemplo, um chimpanzé poderia virar um humano. Ele não chegou em ser humano, né? Eu acho, não lembro agora. Mas um bicho podia virar o outro, mas o outro só ainda não virou. Ah, tá. Tipo, tinha um caminho que ia seguir, ia gerar sempre, Entendi. e o ser humano era o ápice, né, disso daí. Tá. Mas, no final das contas, quando você vai ver esse lance, o Lamarck foi corajoso, mas já tinha vários pesquisadores desenvolvendo isso. Quando Darwin publicou Origem das Espécies, foi aquele show de bola, por quê? Porque ele propôs a seleção natural, que era um mecanismo que estava sendo só pincelado por outros autores, né? Na verdade, ele publicou o primeiro ensaio junto com o Wallace, que foi um outro cara que descobriu ao mesmo tempo, né? Só que o Darwin demorou 20 anos para descobrir, estudando, não sei o que lá. O Wallace teve uma crise de malária e, tipo... Cara, é o ambiente que seleciona. Foi mais ou menos isso, né? Ele já olhava as coisas há muito tempo, só que é a diferença, né? O Darwin era um burguês, né? No caso de filho de família muito rica, de grandes industriais lá da Europa, da Inglaterra, então ele era muito rico. Tanto é que para você ser um grande naturalista naquela época, você tinha que ser filho de rico. Claro. Porque você estava vagabundeando, entre aspas, não estava produzindo coisas materiais, né? Estava lá tentando descrever o mundo. Né? Então, ou você era sacerdote, ou você era filho de rico. Né? Para você conseguir ter a oportunidade de ficar estudando e vendo a realidade, tentando descrever a realidade. E o Darwin era um desses. O Wallace, ele fez o mais próximo que um pobre podia fazer disso. Ele era um aventureiro, ele ia para os lugares, pegava amostras de bicho, não sei o quê, e vendia na Europa. Então ele fazia dinheiro com compra e venda. Então, por exemplo, um gabinete de curiosidades podia pagar muita grana por um tamanduá. Onde que ia achar um tamanduá? Putz, eu fui até lá, peguei o tamanduá. E é tanto. E é tanto. Então, quer dizer, o Wallace fazia esse serviço, né? Ele era como é que se fala? Um mercenário de fauna, né? E flora. Seja como for, o Wallace também observava as coisas, por ser um cara extremamente experiente, e ele também teve uma ideia parecida com a seleção natural, na verdade igualzinha. Então o primeiro artigo foi publicado com o Darwin e o Wallace, né, os dois juntos, e depois o livro do Darwin veio, o livro solo, com todas as ideias da seleção natural. E o mais importante, o Darwin chegou e ele popularizou uma ideia que na academia científica já estava meio que sendo bem aceita. Tanto que na academia científica o Darwin não teve tanta rejeição. Teve, óbvio, mas não foi tão grande quanto a população em geral, porque a população em geral tomou uma pedrada de uma vez. Ficou a coisa do macaco. Ficou aquele negócio, o macaco, tal, não sei das quantas. Agora, olha que louco, predição da ciência. O pessoal fala, a ciência histórica não tem predição. Não tem como prever coisa. O Darwin chegou e falou assim, se minha teoria estiver correta, minha hipótese no caso, né, ainda não era uma teoria no sentido científico da coisa, se minha hipótese estiver correta, vão haver fósseis com características intermediárias entre um grupo e outro. 2 anos depois da publicação da primeira edição da Origem das Espécies, descobriram um fóssil do Archaeopteryx que é claramente um bicho com várias características intermediárias. É um bicho que parece uma ave, na verdade é uma ave, com um monte de características de réptil. 2 anos depois. Então, quer dizer, o Darwin fez uma previsão, a previsão se concretizou.
ainda não existia o conhecimento em genética. Quando veio o conhecimento em genética, se a evolução estiver correta, vamos encontrar uma genética mais próxima entre os grupos de seres vivos que possuem ali semelhanças maiores anatomicamente e cujos fósseis pareçam indicar um parentesco. Fizeram as análises genéticas, blau! Aí teve o pessoal também da embriologia. Olha, se isso faz sentido, então quer dizer que estará marcado, sabe? Tipo, e aí foi observando que, pô, a gente tem as mesmas fendas branquiais dos vertebrados aquáticos, né? E depois a gente perde. Na verdade, não é que a gente perde, elas se transformam ali em alguns anéis da traqueia, mas você consegue ver o processo, entendeu? Você consegue ver... Por exemplo, a gente tem aqui essa área aqui toda fusionada, né? O maxilar e o pré-maxilar. Só que o padrão de vertebrados terrestres é separado em dois. O osso pré-maxilar e os ossos maxilares. Embriologicamente, você vê os pontos de ossificação. Os pontos de ossificação... Olha aqui, ó. Coloca aqui. Tá vendo? Aqui é um osso só na gente. Vamos lá aqui. Opa! Aqui é um osso só na gente, tá vendo? Maxilar e pré-maxilar. Pré-maxilar, se não me engano, seria o que encaixaria os incisivos. Seria os incisivos. E aí do canino para trás seria o maxilar. Só que pra gente, os anatomistas, os médicos, tal, não sei o quê, os fisioterapeutas, eles colocam tudo como maxilar. Mas embriologicamente falando, você tem 4 pontos de ossificação. 2 aqui, 2 aqui. E aí o osso, quando nasce o bebê, já está fusionado. Então por que caralho você tem 4 pontos de ossificação se era para virar um osso só? Por que você precisa que embriologicamente se formem 4 pontos de ossificação para depois virar um só? E aí você vai vindo, e você chega num grupo de musaranhos próximo dos primatas. Aí você chega e fala, olha, eles têm uns 4 pontos. Quer dizer, você começa a observar essas semelhanças. Ossos do ouvido. Osso do ouvido é uma coisa incrível, porque você consegue ver a formação de como que ossos ligados à mastigação, à articulação do crânio com a mandíbula viram ossos internos do ouvido. Você tem isso no registro fóssil e tem isso na embriologia. Você consegue observar essa porcaria. E aí você chega e fala, tá bom, pode ter surgido tudo de uma vez só. Podemos estar numa Matrix e não estamos conversando. Pode ser que eu esteja alucinando e vendo o Rogério na minha frente, vendo essa galera, mas e na verdade... mais provável... Mas dentro daquilo que a gente consegue observar, olhando os fatos, vendo as evidências e tal, não sei o quê, nos diz que, pô, isso aqui tem tudo a ver com uma ancestralidade em comum. Então, quando você vai somando todas as evidências, soma, você chega e fala, cara, pra você quebrar isso aqui, velho, você precisa estar com muito boa vontade. Você tem que ter uma explicação muito boa.